Talk to me, baby, I've been waiting for a lifetime. Just keep on fading in all these photos. Olá, pessoal, meu nome é Lilian Pérez e estou com vocês nesse Trilhando com Mais Leveza. Qual que é a proposta, do trabalho? A gente ficou pesquisando várias coisas e muitas vezes a gente já coloca muito peso na nossa vida. E o objetivo é a gente trilhar uma vida mais leve, tanto com peso e como na parte emocional. Então, esse trabalho é um trabalho que a gente vem pensado bastante como trazer para vocês. E principalmente para a gente combater o efeito sanfona. A proposta desse trabalho surgiu com o meu desafio pessoal, de reduzir o peso. Em paralelo, eu tinha a decepção do efeito sanfona, que você engorda, emagrece. E por um bom tempo eu acabei ficando estagnada, não conseguindo reduzir, e acabava tendo que ir nos médicos por causa do acompanhamento da tireoide, sempre aquela conversa, fecha a boca. Falei, gente, não é assim, deve ter alguma coisa diferenciada, O porquê estar comendo, quais são as mudanças, e isso foi algo que me levou a ter conhecimento mais técnico. Então, eu comecei a fazer o curso de técnico de nutrição, com a proposta de estudar sobre obesidade. E durante essa pesquisa, os estudos demonstraram que 95% das pessoas retornam ao seu peso ou acima dele. E o pior, quando você faz uma redução drástica, você acaba perdendo a massa magra, E você, quando retorna, você retorna com uma massa gorda. E a gente percebeu também nas pesquisas que muitas pessoas acabam se preocupando com a opinião das outras pessoas, sem a pressão da mídia, da sociedade, da moda. Será que as pessoas realmente querem emagrecer? A gente tem a parte da saúde, mas se as pessoas emagrecem e voltam, será que não existe um outro método? Será que daí não seria melhor você estar se preocupando com a manutenção do seu peso? Porque assim, se você ficar preocupada com a manutenção do seu peso, porque com o passar do tempo, o nosso metabolismo vai modificando. Então, assim, obrigatoriamente, a gente teria que comer menos. Então, se a gente ficar focado na manutenção do peso e na redução gradual, isso você vai pegando um estilo. Porque cada quilo que você emagrece, você precisa manter um mês. Então, uma pessoa que emagrece 12 quilos de uma vez, ela teria que manter um ano. E as pesquisas têm demonstrado que a pessoa acaba fazendo muita restrição ou segue o método. Os métodos ajudam porque eles têm uma quantidade de calorias, só que não consegue manter. A melhor dieta é aquela que você consegue manter. Dieta é o quê? O que você costuma comer. Se você tiver uma rotina também, está acostumado com aquilo, também você vai manter. O problema é que você está consumindo uma quantidade de alimentos, o seu metabolismo está acostumado, e depois, muitas vezes, chega no final de semana, você muda a quantidade do que o seu metabolismo está acostumado. E a gente percebe também o quê? Que muitas pessoas acabam reduzindo no carboidrato, sendo que ele é o quê? A glicose que precisa para o cérebro. É a primeira coisa que o corpo precisa, é uma glicose rápida. Só que o ideal seria o quê? Pegar produtos integrais, porque daí a glicose, principalmente para quem tem problema com diabetes, não tem um pico alto de glicemia. Então, assim, nós já sabemos que quando a gente usa integrais, é melhor para o corpo e tem fibras também. E existe uma quantidade que você pode distribuir de calorias nas refeições e também a quantidade de macronutrientes. O que acontece? A pessoa acaba fazendo a restrição alimentar e daí uma hora ela não aguenta e daí ela vai ter compulsão. O que ela vai querer? Pegar o chocolate, porque o chocolate já tem gordura e já tem açúcar. Então você segurou, você vai pegar o primeiro. Porque vai trazer energia para o seu cérebro. Você não descansou também, não fez pausa. Aí imagina a ansiedade que está dentro de você de resolver. O corpo precisa baixar a pressão, o corpo precisa acalmar. E o que vai fazer? Ele vai pedir alguma coisa para você contribuir com isso. Se você já fazer uma programação das refeições, você vai conseguir dar os nutrientes, porque assim, se você não coloca nutriente, concorda que o seu corpo vai pedir os nutrientes? E muitas vezes você demorou, ele vai querer o quê? Carga rápida.
Então, isso é um dos problemas. Se você já come de manhã uma torrada, um ovo, que tem os nutrientes, você pega o ovo, você pega a torrada, pega a fruta, você já coloca uma alimentação que seu corpo de manhã, você imagina, você ficou de jejum dormindo, né? E o corpo trabalha para manter o seu corpo, você está dormindo, a respiração, funcionar os órgãos, então ele acaba desgastando, né? Utilizando as calorias. E ele precisa de reposição. Então, por isso que é importante, logo no café da manhã, você repor a sua energia. E você fracionar as refeições. Cada um tem um metabolismo e um jeito de funcionar. O importante é você ver seu histórico. Você é uma pessoa que emagrece, engorda, né? Então, talvez esse novo olhar para você ter um foco da manutenção do seu peso e reduzindo gradual seja uma nova proposta melhor para você. Inclusive, a gente vai falar de aplicativos para você o quê? O que você come? Então, você vai começar a ter o quê? Uma mudança de hábitos, um estilo de vida. A proposta aqui é você fazer uma mudança com estilo de vida aos poucos, para que isso você possa levar para a sua vida. Vamos lá. Vamos para o próximo. Então, os conteúdos propostos, né? Antes de mais nada, vocês precisam ter alguns conceitos de nutrição. Como que eu posso fazer? Existem vários tipos de estudos, teorias. A gente colocou um que aprendemos na escola. Como se distribui essas calorias nas refeições. Proporções sugeridas de carboidrato, proteína e lipídios. Cada um tem essa função. O carboidrato vai dar energia por corpo. A proteína ajuda nos músculos, nos dentes. Ela tem outra função. E os lipídios, ele também é energia, só que ele vira assim a gordura corporal. Porque a gordura, ela protege o corpo. Então, quando você vai fazer o processo de emagrecimento, primeiro o corpo pega o carboidrato, que é o correto. Se não tiver, vai pegar a proteína, só que se ele usa proteína, você vai produzir cetona no sangue, e isso faz mal, tá? Você vai mudar seu metabolismo. E, por último, o lipídio, porque se você não comer nada, precisa da gordura para te manter vivo. Então, por isso que ele é o último a ser eliminado. Só que o que acontece? Quando você fica bastante tempo sem comer, você vai pegar o quê? O lipídio. E às vezes você faz um consumo exagerado de lipídio. Come uma salada, mas coloca molho, coloca queijo parmesão, que deve subir muito. Então, por isso, mas o lipídio a gente precisa, porque ele dá sabor. Mas aí você pode usar o azeite, abacate, gorduras boas, nozes. Então, você precisa, né? Porque ele ajuda você a saciar e comer gorduras boas. Então, acaba ajudando. Então, é todo um processo que muitas vezes nós não temos informações. Ou você pega, tem que ter alguém alimentar, mas ele tem o completo, tem o reduzido. Só que ele é bastante extenso, né? E a gente acredita que falta ainda informações de uma forma mais prática, né? Como você pode estar fazendo isso no dia a dia e compor. Os nutricionistas ajudam muito a estar te ajudando nesse processo, mas muitas vezes nós não conseguimos acompanhar. Ele vai colocar o ideal que precisamos, só que muitas vezes não conseguimos cumprir. Então, é interessante, porque eu percebo muita gente que acaba não tendo acompanhamento de profissional, mas pelo menos ter as noções básicas para que ela possa estar montando o cardápio dela. E então, já comentei também dos perigos da compulsão alimentar, porque você acaba deixando de comer e depois vai vir a compulsão, por isso que a gente fala de fracionar, que daí você vai comendo e vai dando energias e nutrientes, principalmente os nutrientes. Por isso que as frutas, as verduras são importantes, porque ela vai dar nutriente. O pessoal fala, se você pegar o arroz e o feijão, tem a composição dos aminoácidos que o corpo precisa. O arroz branco retirou muito, né, a fibra, mas tem arroz integral, que acho que é o prato fino, ele é bem parecido com arroz branco, então eles modificaram. E daí tem a parte integral. Então, a combinação do arroz, feijão e ovo dá a maioria dos nutrientes que nós precisamos. Então, às vezes a gente fica buscando outras coisas, se a gente faz
o feijão com arroz básico, as coisas básicas, acaba ajudando. Já falando um pouco de cardápio, né? Você pode um dia estar comendo ovo, o outro dia carne vermelha, outro dia você come frango, outro dia você come peixe. Então você vai fazendo essas mudanças, você pode estar comendo o seu lanche também, aí você coloca as saladas, né? Então você quando você tem um aplicativo, né, você consegue, o que eu estou comendo? Porque assim, não é toda hora que você vai querer ficar colocando as informações no aplicativo, mas no começo, para você se organizar e entender o que você come, você fazer por conta, o aplicativo acaba ajudando também. Os lipídios vão, se você comer em excesso, vai ter a gordura visceral, né? Então, quanto mais você reduzir, melhor, porque a gordura visceral, ela tá ligada a problemas cardíacos. Então, muitas vezes, além da preocupação da manutenção do peso, né? Você procurar ter alimentos mais saudáveis, que é para reduzir a gordura visceral. Então, é muito importante. Então, às vezes, assim, entre você engordar, ficar engordando, é melhor manter o peso. Mas se você consegue estar reduzindo para reduzir a gordura visceral, melhor ainda. E a nossa proposta aqui é a redução gradual no processo de redução gradual, né? Para você ter a manutenção do peso e um emagrecimento gradual, onde você consiga fazer disso um estilo de vida e consiga manter. Bom, existem vários aplicativos, né, que nós testamos durante o nosso processo, iríamos criar um, e quando a gente foi criando, a gente viu que já tinha aplicativos que já atendiam muito o processo. A gente está aqui adiantando algumas coisas para vocês já irem procurando, pensando, e depois dar um feedback para nós, né, do processo, quanto que está contribuindo essas informações. Então, você tem aplicativos que você pode acompanhar o peso, porque você vai ver seu progresso. E, gente, tem que ver, principalmente a mulher, ela tem um ciclo, né? Então, a cada ciclo, tem vezes que ela vai reter mais sódio. Ela vai querer comer mais, porque imagina a mudança que tem, ela, como dizia a professora, se prepara, né, para a mulher ter filho, e daí não tem, ela fica irritada que o processo dela não ajudou em nada. Então, tem o processo da TPM. Outra coisa, se você comer o sódio, quanto mais sódio, vai reter líquido também. Então, dependendo do que você comeu, você vai ter, geralmente, a variação de 1 quilo a 2 quilos vai ser normal, tá? No Google, você tem uma agenda que você pode organizar sua rotina e mandar lembretes. Então, muitas vezes, as mulheres, as pessoas fazem além do limite. Então, é importante você colocar as suas organizações macros para você ter a noção de quanto que você está se sobrecarregando, né? O que você pode delegar? Como você pode fazer diferente? Quais são as alternativas? Outra opção tem o Google Fit, que ele ajuda as pessoas a monitorar sua atividade física. Então, você está com um celular, ele vai estar colocando quando você está caminhando, corrida, uma série de atividades. Então, é uma outra opção. Opções de contadores de água. Se você pegar, você não precisa ter Alexa, você pode abaixar no Google Player, né? E lá tem uma série, gente, uma série de opções. Vai ter os lembretes, opções de receita, cardápios, música para você relaxar, pausa e outras coisas. A gente faz muitas coisas e esquece da pausa. Existe a técnica Pomodoro, que fala o quê? Para você trabalhar, focar 25 minutos e descansar 5. Porque a gente vai também... e nesses 5 minutos, o que você pode fazer? Você pode beber água, você pode ouvir uma música. Muitas pessoas não conseguem ter isso, acaba, infelizmente, não tendo o processo e acaba se sobrecarregando. Mas quem trabalha em home office ou tem essa possibilidade de estar trabalhando, e isso é importante. Uma vez conversando com um oftalmo, ele falou que os próprios olhos, né? Cada 20 minutos você teria que fazer um descanso. As pessoas conseguem ficar concentradas 20 minutos e depois, então, na verdade, 5 minutos de descanso tem uma maior produtividade,
só que infelizmente as pessoas desconhecem. E eu fazendo esse processo, eu percebi que acabou reduzindo bastante a ansiedade. A Sandy, que também faz parte do nosso trabalho, que é personal trainer, ela fala muito da respiração, e a respiração, quando você respira profundamente e solta devagar, ela faz o efeito do Rivotril. Isso tem assuntos científicos, né, comprovados, estudos, e ajuda bastante nesse processo. Então você pode fazer 25 minutos, daí uns 5 minutos é beber água, é respirar. Se você está em casa, você pode se alongar, você pode ouvir uma música. Então, você vai o quê? Colocando mini atividades. Você pode fazer um polichinelo, você pode ir conduzindo algumas atividades. Então, aquela ansiedade, você vai reduzindo e vai ajudando o corpo a diminuir a ansiedade, né? E com os alimentos também que você vai colocando de forma nutritiva, esse processo foi funcionando. Então, eu percebo as mudanças que vêm acontecendo na minha vida através desse processo, e agora não tenho mais aquele peso, eu tenho que emagrecer tantos quilos por mês. Não, eu estou indo devagar, fazendo que seja um estilo de vida para mim. Cardápios, né? Orientações na elaboração de cardápios, como eu comentei com vocês. Depois a gente vai dar uma forcinha explicando o básico, né? E igual comentamos, você pega cada dia você vai colocando uma proteína, né? Outra coisa, no café da manhã ou depois treino, queijo, leite, né? Que o pessoal fala, devo tirar ou não? Vai depender do organismo. Quem tira é que tem problema com lactose. Só que a lactose, quando você faz o processo do queijo, do iogurte, reduz. Então, muitas pessoas que não podem tomar leite, muitas vezes vão poder tomar podem comer o iogurte, o queijo, porque teve a redução, tá? Então, assim, nós precisamos de cálcio e o leite contribui bastante. Se você não tiver cálcio, o corpo precisa, de onde ele vai pegar? Dos ossos. E daí tem um problema de você estar com osteoporose. Então, e quando você tira alguns produtos também, depois para você repor no corpo, você pode ficar intolerante. A mesma coisa do glúten. Às vezes a pessoa tem problema, tem gente que tem intolerância, tem gente que não tem. Então, tudo que você for retirar, depois, quando você for introduzir novamente, seu organismo pode não aceitar. E você fala do pão francês. Você pode tirar o miolo do pão francês, fazer seu lanche, porque o pão francês acaba te dando mais sustância. Então, às vezes, você vai colocar o pão francês, um queijo branco, uma rúcula, um tomate, e come seu lanchinho. O pão francês vai ter mais sustância, vai durar mais, né? O processo é que você pegar uma bisnaguinha, você pegar uma fatia de pão, de forma, né? E assim, se você consegue comer os pães integrais, legal. Se você não come, daí você pode depois, come o que você gosta, aí depois você pode colocar uma linhaça, você pode colocar aveia, e daí você vai estar colocando fibra. E aos poucos você vai fazendo as mudanças. Não dá para você mudar. Quer dizer, tem gente que consegue mudar radical, mas precisa ser uma coisa que você gosta, que seja leve. Então, a gente já tem o Fat Secret, né, que é o que eu recomendo, ele é um aplicativo gratuito. Então, o que é legal desse aplicativo? Você vai colocando... Você pode tirar foto, então você fez um prato, você tira foto, às vezes ele vai reconhecer, às vezes não. E daí ele vai colocar já alguns, que nem você coloca ovo, daí ele aparece o ovo, você seleciona, você põe a salada, e ele vai mostrar quantas calorias que o seu café da manhã teve, seu almoço, jantar. Aí vai mostrar o macronutriente de carboidrato, lipídios, proteínas, os nutrientes que vocês consumiram. Tem uma comunidade que você pode ver o pessoal incentivando, tem receitas, e ele é gratuito. Tem a parte paga, mas tem tudo isso que eu falei é tudo gratuito. Tem relatório, é muito interessante. Então, o que ele ajuda? Ajuda você a ter noção do quanto você está comendo. Por isso que a gente quer passar para vocês a distribuição, para vocês terem noção. Mas isso está dentro ou está fora? Porque mesmo assim, você não tem uma noção. Então, essa é a ideia de estar nos passando alguns episódios para vocês.
E depois nós vamos ter alguns vídeos de atividades físicas. Segundo a Sandy, a nossa preparadora, 15 minutos diário é o suficiente. Se você pegar 15 minutos diários, fazer atividade com intensidade, vai ajudar. O que aconteceu? Eu já faço atividade física, só que eu fazia leve, porque eu estava com esporão no pé, o ombro machucado, então eu tive que mudar minhas atividades físicas. Apesar de praticar bastante atividade física, eu comia errado, então quando eu praticava atividade física, depois que acabava, estava morrendo de fome, então não conseguia, comia bastante. Aí quando não praticava atividade física, eu comia a mesma coisa, sem queimar as calorias, e fui engordando. Teve também a pandemia, e daí eu acabei reduzindo a atividade física, estava cansada de tanto fazer, e acabei esculachando e foi indo. Mas ela ensinou umas dicas valiosas. Você está fazendo a bicicleta, daí eu fiz 5 minutos, 1 minuto rápido e 1 minuto devagar, 1 minuto rápido, 1 minuto devagar. Então, atividade física, isso pode aplicar para caminhada, tem o polichinelo. Então, se você não tem problema, né, tem atividades que você pode fazer. 15 minutos vão ajudar bastante. A respiração, que é conhecida respiração Rivotril, que ajuda na redução da ansiedade. O contato com a natureza também, vê quem é muito, a gente comenta, né, as pessoas que gostam das sensações. Então, são coisas que você pode ir fazendo no seu dia a dia, começar a apreciar para fazer pequenas mudanças. E a parte comportamental. Não adianta só você falar de nutrição, atividade física, se o seu emocional também não estiver legal, né? Então, uma coisa interessante é você estarem mapeando o seu ambiente de convívio. Quem são as pessoas do seu convívio? Quem são as pessoas que te fazem bem e quem são as pessoas tóxicas? Será que não está no momento de você ficar mais próximo de pessoas saudáveis? Porque muitas vezes a gente acaba ficando do lado de pessoas que só têm problemas, pegando problemas que não são nossos, né? E isso vai o quê? Vai deixando, a gente já tem um monte de coisa para resolver, mais problema dos outros, né? O que a gente faz, que a gente tem um grupo, é de contribuir. O que essa pessoa quer fazer de diferente, que pode contribuir com essas ideias, que muitas vezes querem reclamar, mas que estão fazendo? Então, não é ajudar, mas dar apoio e contribuir. É isso que a gente acaba aprendendo, tá? O que você quer que pense, né? Pessoal, estou passando essa situação. Pensa junto comigo alternativas, soluções. Então, aqui o propósito do nosso trabalho foi passar alternativas, algumas opções, você vai encaixar de vocês, que às vezes pode trazer luz. Isso funciona comigo, isso não funciona. Porque aqui eu fui pegando várias coisas que foi me ajudando no processo. Teve uma pessoa que falou assim, eu não gosto de ficar colocando peso, que eu fico mais ansiosa, né? E eu já gosto, porque eu fico sabendo no meu limite, aqui aumentei, aqui não foi. Então, cada um vai de um jeito, mas como que eu vou começar, como que eu vou conseguir estar marcando o meu progresso? Você precisa ter um registro. E igual eu comentei, não consigo todo dia, uma vez por semana, 2, porque você já tem um monte de coisa, né? Então, você pode uma semana começar com um, depois você começa com outro, e você vai mudando aos poucos até aquilo instalar na sua vida. E muita coisa desconfortável, né? Que você não está acostumado. E se priorizar. Geralmente a gente coloca muito o outro, esquece da gente. A gente faz para os outros e acaba deixando de olhar para nós. A gente precisa ter esse olhar, a gente precisa se priorizar. Por quê? Você quer ajudar os outros, mas você precisa estar bem. Se você não estiver bem, você como vai ajudar as pessoas, né? E cada um tem a sua vida. Muitas vezes o outro ele é acomodado e deixa você resolver o problema dele. E você tira a chance dele aprender, a ele desenvolver. E muitas vezes a pessoa precisa daquele problema. Então, assim, você quer tirar algo que ela não quer. E daí você coloca aquela energia para resolver algo do outro que nem ele se dedica. Então, assim, a gente precisa começar a refletir, né? O quanto que realmente de energia a gente está tirando de nós, não está trazendo, e tempo.
né? E daí a gente fica cansado, não consegue descansar, muita preocupação. Então, era um tempo que você pode estar fazendo outras coisas. E a obesidade, muitas vezes, ela tem inconscientemente, né, algumas ações, alguns motivos para a pessoa ficar obesa. Ser notado. Então, assim, quando você é magrinho, muitas vezes passa desapercebido, mas quando você está acima do peso, você é notado. Muitas vezes você vai receber atenção, nem que seja para criticar, mas a pessoa vai falar, vai estar conversando, vai estar te orientando. Então, será que você quer ser notado? Será que você quer receber atenção? Será que você fica colocando tanta energia no problema dos outros que daí você precisa ser grande? Imagina, você precisa resolver tantas coisas e daí você precisa ser grande para dar conta de tudo isso. Será que você fica olhando para os problemas dos outros para não olhar para si mesmo? Né? Será que você acha que você é que consegue resolver? Se não for você, as pessoas não conseguem resolver? Aí, ou você fica controlando a vida dos outros para fazer do jeito que você quer para você controlar o ambiente, né? Você deixa as pessoas fazer do jeito que ela quer, ou você fica controlando para elas fazerem do jeito que você acha melhor, e com isso você fica sobrecarregada e com muita energia. E muitas vezes também para se proteger de abusos, né? Então, assim, pessoas que às vezes têm assédio, abusado, se tiver acima do peso, isso acaba reduzindo. Então, são coisas para estarem pensando, né? Esse daqui foi uma introdução que coloquei de uma forma geral, que faz tempo que estamos tentando colocar várias coisas, mas trabalhando, cuidando também de várias coisas, priorizando, montando os slides, acaba demandando tempo também. Então, eu resolvi agora fazer um apanhado geral para vocês terem noção, e com isso algumas pessoas já vão ter o start, já vão começando a pesquisar, e a gente vai colocando alguns episódios curtos para estarem ajudando nesse processo, tá? Esse trabalho é o trabalho de TCC que nós estamos estudando sobre obesidade, e o nosso projeto é combatendo o efeito sanfona, e como comentamos, muitas pessoas engordam e emagrecem, então elas criarem métodos e ter uma educação alimentar pode ajudar bastante no processo. E vocês podem estar comendo, então a gente vai dar algumas dicas de gastronomia para unir o prazer com a nutrição, porque nutrição você tem que ter sabor, você tem que comer também. Esse trabalho tem uma equipe, né, trabalhando junto. Eu sou responsável pela elaboração, eu tenho a supervisão da Maria Silvia, que é nutricionista, a Sônia, que é psicóloga, e a Sandy, que é personal trainer, tá bom? Aí teve o Everton, que é programador, que ajudou a estar organizando os processos de pensamento e para estar trazendo esse trabalho para vocês. Pessoal, muito obrigado. Depois me dão um feedback do que vocês acharam, se essas informações foram importantes. E um forte abraço para vocês, e tenham uma jornada leve, né? A rotina, ela vai acabar ajudando vocês. Então, por isso que a gente focou. Porque se você repetir sempre as mesmas coisas, no máximo que você conseguir, você vai manter sempre aquilo. Então, você vai conseguir ter uma manutenção. Então, por isso a gente colocou os aplicativos para ajudarem, a elaboração de cardápio, atividade física, refletir, porque também se você tiver um emocional abalado, isso também atrapalha. Então, quando a gente fala de uma vida com mais leveza e saudável, é você estar avaliando tudo isso do ambiente. Obrigada pela atenção de vocês. Meu nome é Lilian Pérez. Um forte abraço. The cable shut and the problem solved might be